Eu sempre tive um grupo de amigos muito unido. Éramos em 6, eu, Daniel, Pedro, Camila, Júlia e Tiago. Nos conhecemos ainda na escola, e mesmo depois de cada um seguir seu caminho, faculdade, trabalho, namoro, continuamos próximos. Nossas noites de pizza, maratonas de filmes e viagens improvisadas eram sagradas. A gente se chamava de família escolhida. Mas tudo começou a mudar quando Daniel começou a namorar a Letícia. No começo, ninguém viu problema. Ele parecia feliz, e como amigo, eu queria ver ele bem. Só que não demorou para a gente notar certas coisas estranhas. Letícia não parecia confiar em ninguém. Sempre que saíamos, ela mandava mensagem sem parar, queria saber com quem ele estava, o que ele estava fazendo, mandava áudios de 5 minutos cobrando explicações. A gente até achava engraçado no início, ciúmes bobo, mas logo a coisa ficou pesada. Nas nossas reuniões, Daniel já não era mais o mesmo. Ele chegava estressado, ficava checando o celular o tempo todo e, muitas vezes, saía no meio do rolê para atender uma ligação dela. Quando voltava, vinha com cara fechada, quase não falava. A energia dele contaminava todo o grupo. Lembro de uma noite em especial. Estávamos jogando um jogo de tabuleiro na casa da Júlia, rindo, bebendo vinho. E de repente, o telefone do Daniel tocou. Era a Letícia. Ele atendeu, foi para a varanda, e quando voltou, estava pálido. Disse que precisava ir embora. A noite, que estava incrível, acabou num clima estranho. No início, tentamos apoiar. É fase, pensei. Todo relacionamento tem altos e baixos. Mas a verdade é que, quanto mais tempo passava, mais a relação dele com Letícia parecia sugar não só ele, mas todos nós. E foi aí que eu comecei a perceber. Às vezes, não é só a pessoa no relacionamento que sofre, é todo mundo ao redor. Com o tempo, parecia que Letícia estava em todos os lugares, mesmo quando não estava fisicamente. Se combinávamos de sair, Daniel dizia, deixa eu ver se a Lê vai deixar. E isso já era estranho. Ele não perguntava se ela queria ir junto, mas se ela permitia que ele fosse. Quando ela topava, ele aparecia sempre atrasado, já com aquele ar de tensão. Quando não, cancelava em cima da hora, deixando todo mundo frustrado. Camila foi a primeira a comentar em voz alta o que todo mundo estava pensando. Parece que a gente namora a Letícia também, não só o Dani. Rimos, mas no fundo doeu. Nossa amizade, que sempre foi leve, agora girava em torno de um relacionamento que nem era nosso. A coisa ficou ainda mais complicada quando Letícia começou a aparecer nas nossas reuniões. No começo, achamos que seria legal incluir ela. Afinal, se era namorada do Dani, por que não? Mas rapidamente percebemos que ela não estava ali para se enturmar, mas para vigiar. Ela criticava nossas piadas, revirava os olhos quando falávamos de memórias antigas, e várias vezes eu percebi ela cutucando Dani debaixo da mesa quando ele se animava demais. Ele se retraía na hora, como se tivesse feito algo errado só por rir. Um episódio ficou marcado na minha memória. Fomos a um bar que todos adorávamos. Letícia passou a noite inteira reclamando da música, da comida, das pessoas. Até que, sem mais nem menos, disse em voz alta, não sei como vocês aguentam esse lugar. Se o Daniel gosta tanto, que venha sozinho da próxima vez. O silêncio que seguiu foi constrangedor. O Dani ficou vermelho, pediu desculpas como se a culpa fosse dele, e a noite perdeu toda a graça. Era como se Letícia tivesse se tornado uma sombra pairando sobre nós. Não importava onde estivéssemos, ela ditava o ritmo, direta ou indiretamente. E eu comecei a pensar, até que ponto a gente devia aguentar isso em nome da amizade? A gota d'água começou em um sábado à noite. A gente tinha combinado de fazer nossa famosa noite da pizza na casa da Camila. Todo mundo animado, compramos os ingredientes, bebidas, até um jogo novo para experimentar depois. Mas adivinha? O Daniel chegou atrasado, de novo. E não chegou sozinho, Letícia veio com ele. Até aí, normal, já estávamos acostumados. Só que, logo de cara, ela implicou com o ambiente. Disse que a sala estava bagunçada, que o cheiro de alho da pizza estava forte demais e que a trilha sonora era cafona. A Júlia, que já estava de saco cheio, soltou. Se tá tão ruim assim, ninguém te obriga a ficar. O clima ficou pesado. Daniel tentou amenizar, mas Letícia não deixou barato. Desculpa, eu só tô sendo sincera. Se vocês preferem viver nessa bolha de amigos infantis, problema de vocês. Foi aí que Pedro explodiu. Ele sempre foi o mais paciente, mas levantou e disse, o problema é que você não respeita a gente. Toda vez que aparece, estraga o rolê. A gente era um grupo feliz antes disso, sabia? O silêncio foi cortante.
O Daniel se levantou em defesa dela. Vocês não entendem. A Letícia é importante para mim. Se vocês não a aceitam, então talvez não aceitem a mim também. Essas palavras doeram. Porque nunca ninguém disse que ela não era bem-vinda. O que a gente não aceitava era a forma como ela mudava o Dani, como ele deixava de ser ele mesmo perto dela. A discussão virou gritaria. Júlia chorando, Camila pedindo calma, Pedro nervoso. No final, Daniel saiu batendo a porta, com Letícia puxando ele pelo braço. A pizza ficou fria. O jogo novo ficou fechado na caixa. E pela primeira vez em anos, fomos dormir com a sensação de que nosso grupo tinha se quebrado. Naquele dia, percebi que uma relação tóxica não afasta só duas pessoas do mundo, ela pode destruir uma rede inteira de amizades. Depois daquela briga na casa da Camila, nada mais foi igual. Antes, nosso grupo era como uma engrenagem bem ajustada, todos juntos, todos no mesmo ritmo. Mas a partir dali, começou a se formar uma rachadura invisível. De um lado, quem não suportava mais a presença da Letícia, principalmente Pedro e Júlia. Do outro, quem ainda tentava manter algum contato com Daniel, mesmo que isso significasse aturar as atitudes dela, nesse caso, eu e Camila. As conversas no grupo de WhatsApp ficaram tensas. Quando alguém sugeria um encontro, surgia a dúvida: e se o Dani levar a Letícia? Às vezes, Pedro simplesmente não respondia. Outras vezes, Júlia inventava desculpas para não ir. E o pior é que Daniel parecia não perceber o quanto aquilo estava corroendo a gente. Ele continuava aparecendo menos, sempre com justificativas evasivas, e quando vinha, era como se fosse apenas uma extensão da Letícia. Houve um episódio que mostrou o quanto estávamos divididos. Fizemos uma viagem curta para a praia, uma tradição nossa de todo o verão. Dessa vez, Pedro e Júlia disseram que só iriam se fosse apenas o grupo original. Daniel, ao descobrir, ficou furioso. Então vocês estão me excluindo? É isso? Eu tentei argumentar. Dani, não é você. É a forma como a Lê tem tratado todo mundo. A gente só quer um momento nosso, como antes. Mas ele não quis ouvir. Disse que, se ela não era bem-vinda, ele também não era. Resultado, ele não foi, e a viagem, que sempre foi marcada por gargalhadas, acabou com um vazio enorme. Ali, percebi que já não éramos mais 6. Éramos 2 grupos diferentes, tentando forçar uma união que já não existia. E a pior parte, eu me sentia no meio desse fogo cruzado. Queria apoiar meu amigo, mas também não podia ignorar o quanto tudo aquilo estava nos destruindo. Foi aí que comecei a me perguntar: será que existe um limite para a lealdade? A tensão já estava insuportável. A cada encontro, parecia que andávamos em cima de cacos de vidro. Todo mundo tentava evitar o assunto Letícia, mas era impossível. Ela estava sempre no centro de tudo, mesmo quando não estava presente. Até que, em uma noite, decidimos não aguentar mais. Era aniversário do Tiago, e combinamos de jantar juntos num restaurante. A ideia era manter o clima leve, mas claro que o Daniel apareceu com a Letícia. Logo de cara, ela começou a criticar as escolhas do cardápio, fez cara feia para as piadas que contávamos, e em certo momento soltou: engraçado como vocês ainda agem como adolescentes. Dani merece amizades mais maduras. Foi como acender um fósforo num barril de pólvora. Júlia não se conteve. Você não tem ideia do que está falando. Quem destruiu nossa amizade foi você, com esse controle doentio que tem sobre o Daniel. O silêncio foi quebrado pelo Pedro. A gente não reconhece mais nosso amigo. Ele deixou de ser ele para ser o reflexo do que você quer. Daniel ficou vermelho, olhando para todos nós. E, pela primeira vez, vi raiva nos olhos dele contra a gente. Vocês são invejosos. A Letícia é a melhor coisa que me aconteceu. Se vocês não conseguem aceitar, então talvez eu não precise de vocês. Dói admitir, mas a verdade é que muitos de nós já sabíamos que essa hora chegaria. Só que ouvir ele dizer isso em voz alta foi como um soco no estômago. A Letícia, com um sorriso vitorioso, pegou na mão dele e levantou. Vamos, Dani. Não vale a pena perder tempo aqui. E assim eles foram embora, deixando a mesa em silêncio. Ninguém conseguia olhar nos olhos um do outro. Naquela noite, entendi que tínhamos perdido nosso amigo. Não por morte, mas por um relacionamento tóxico que o afastou de tudo e todos que o amavam. Mas o destino ainda tinha uma reviravolta reservada. E eu nunca poderia imaginar o que estava por vir. Depois daquela noite no restaurante, nosso grupo praticamente se desfez. Continuamos próximos entre nós, eu, Pedro, Camila, Júlia e Tiago, mas era impossível não sentir falta do Daniel. Durante meses, não tivemos notícias dele.
Ele não respondia mensagens, não aparecia em redes sociais, era como se tivesse sumido do mapa. No fundo, eu tinha medo do que poderia estar acontecendo. A forma como a Letícia o controlava me deixava inquieto. E, embora eu tivesse raiva de como tudo terminou, também sentia culpa. Será que deveríamos ter feito algo diferente? Será que abandonamos ele quando mais precisava? Um dia, quase um ano depois, recebi uma mensagem inesperada. Ei, será que a gente pode conversar? Era o Daniel. Meu coração disparou. Marquei de encontrar com ele num café, sem contar nada pro resto do grupo. Quando ele chegou, parecia outra pessoa. Estava mais magro, com olheiras profundas, mas havia algo diferente no olhar. Uma mistura de arrependimento e alívio. Ele começou a falar, sem que eu precisasse perguntar. Eu demorei para perceber, mas a Lê não me amava. Ela só queria me controlar. Me afastou de tudo e de todos, até da minha família. Quando eu finalmente abri os olhos, já tinha perdido quase todo mundo que importava. Eu fui um idiota. Eu ouvi em silêncio. Parte de mim queria gritar, jogar na cara tudo que passamos. Mas outra parte, a maior, só sentia compaixão. Ele parecia quebrado. Ele pediu desculpas, de verdade. Disse que sabia que levaria tempo para reconquistar nossa confiança, mas queria tentar. Perguntou se ainda havia espaço para ele entre nós. Foi difícil, mas respondi: você sempre foi nosso amigo. A gente nunca deixou de se importar. Só espero que dessa vez você também se importe com a gente. Com o tempo, o grupo voltou a incluí-lo em pequenas coisas. Não foi fácil, nem rápido. Algumas feridas ficaram, algumas amizades não voltaram a ser como antes. Mas, de certa forma, o Daniel encontrou um caminho de volta. E eu aprendi algo que nunca vou esquecer. Relacionamentos tóxicos não destroem apenas quem está dentro deles, eles criam rachaduras que se espalham para todos ao redor. Mas, quando há amor verdadeiro, às vezes ainda há chance de reconstruir o que parecia perdido.